A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, e mais uma vez estamos aqui para exaltar e glorificar o nome do Senhor mais uma vez. E eu acredito que você já assistiu o primeiro e o segundo vídeo, que falou justamente sobre a armadura de Deus. Nós estamos nesse estudo maravilhoso para que nós possamos estar com as armas certas para nós guerrearmos contra os inimigos das nossas almas, que é Satanás. Meus irmãos, o primeiro estudo ele deu uma sequência de que nós precisamos das armaduras para nós podermos vencer as ciladas do inimigo. O segundo estudo falou sobre as duas armas necessárias, dois tópicos que eu e você precisamos ter, que é nós lermos a palavra de Deus, nós estudarmos a palavra de Deus e também a gente colocar em prática. E agora nós vamos estudar o terceiro e o quarto, que no qual são os tópicos também necessários para nós estarmos revestidos da armadura de Deus, que é a terceira e a quarta arma que nós precisamos obter para que nós possamos estar armados, protegidos, guardados pelo Senhor, e que a gente possa usar esses armamentos todos os dias da nossa vida, porque estamos em constante batalha. Todos os dias há uma batalha para nós vencermos, e quem está por trás de toda a armação é o inimigo das nossas almas, que a gente não pode lutar com as nossas forças. Lembrando mais uma vez, as nossas lutas não é contra o homem, mas é contra potestades, espírito maligno, o próprio inimigo. E eu te convido a ler comigo em Efésios, capítulo de número 6 e o versículo de número 15, que vai falar justamente da terceira arma que nós precisamos estar revestido para nós vencermos os dias maus. E diz assim: calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Versículo de número 16: embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Então a terceira arma que nós precisamos obter é a preparação do Evangelho da paz. Eu e você já conhecemos um calçado, Um soldado, na época, ele precisava estar vestido de um calçado que pudesse dar firmeza quando ele estivesse num terreno que era escorregadio, para que ele pudesse firmar os passos dele para poder ir à batalha. E assim mesmo, eu e você, como soldado de Cristo, a gente precisa estar com esse terceiro armamento, que é o calçado. Pode ver que ele diz: calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. E nós sabemos que sem ler a palavra é impossível nós estarmos preparados. É impossível eu e você estarmos prontos para guerrearmos, porque estamos desprotegidos. Mas se eu e você hoje decidirmos nos dedicar ao Evangelho da paz, ou seja, estudarmos mais a palavra de Deus que fala sobre Jesus, sobre as promessas que Deus ele tem para nós, e assim a gente repassar para outras pessoas, pode ter certeza, meus irmãos, que vamos estar preparados com o Evangelho da paz. Mas eu e você precisamos entender que sem a profundidade da palavra de Deus isso é impossível. Então eu e você precisamos de imediato, fazer essa reconciliação com o nosso Deus, esse estudo com o Senhor, ler as escrituras do Senhor e repassar a outras pessoas. Há um céu nos aguardando e outras pessoas também precisam saber disso. E nós precisamos ter também essa certeza de que aqui tudo é passageiro e que o que nos aguarda é um céu de glória. Mas nós precisamos ainda nesta terra, enquanto tivermos vida e força, nós precisamos levar esse evangelho a outras pessoas. Talvez você pergunte ou para alguém, ou você já perguntou para alguém: mas como é que eu vou levar esse evangelho da paz se eu mesmo não consigo explicar? Meus irmãos, é simples. Assim como nós conseguimos falar de alguém para outra pessoa, nós podemos falar de Jesus para outras pessoas. A gente pode falar que Jesus vai voltar. Nós podemos falar que há um céu nos aguardando e que neste mundo tudo é passageiro. Tudo que é do mundo fica no mundo. Tudo que é da terra
é da terra, né? Mas o que é dos céus, eu e você precisamos anunciar que eu e você somos os responsáveis por isso. E a palavra de Deus está nos ensinando: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Nós precisamos falar de Jesus para outras pessoas, porque Ele é a nossa única esperança de nós sermos salvos e de nós se achegarmos com o nosso Deus e termos uma vida eterna com Ele. Jesus é a solução para todos os problemas. Jesus é a solução da humanidade. Jesus é o que nos salva. Não são nossas obras, é Jesus o Salvador. Por isso eu e você precisamos anunciar a outras pessoas esse evangelho da paz, porque Ele veio para reconciliar o homem com o Senhor. E sem Jesus isso é impossível. Então anuncie, fale de Jesus para os teus filhos, fale de Jesus para os teus amigos, para os teus conhecidos. Quando você estiver numa fila para aguardar alguma coisa, talvez até insignificante, mas use aquele lugar para você falar de Jesus. Você não precisa estar em cima de um altar, você não precisa estar rodeado de milhares e milhares de pessoas para você começar a fazer esse anúncio da volta de Jesus. Basta as coisas simples que você faz no seu dia a dia e você pode anunciar. Envie mensagens, envie áudio para as pessoas que estão distantes, as pessoas que você conhece. Todos nós conhecemos alguém. Fale de Jesus. Ele é a solução para tudo. Ele é a nossa salvação. Sem Ele é impossível nós sermos salvos. Então nós precisamos estar com essa terceira arma, né, preparada. Ou seja, nós precisamos conhecer Jesus, nós precisamos se aprofundar na Escritura e a gente precisa falar das pessoas sobre Jesus. Deu de entender, minhas irmãs e meus irmãos? Agora nós vamos para a quarta arma que eu e você precisamos ter. Olha o que diz, versículo de número 16. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Meus irmãos, a quarta arma, ela é necessária para mim e para você, que é a fé. É a fé que nos move, é a fé que faz nós recomeçarmos. É a fé que hoje estou aqui anunciando a palavra de Deus, e é por meio da fé que você também vai anunciar a outras pessoas. Não importa o meio de comunicação, porque nós não estamos aqui para ser melhores que ninguém. Nós não estamos aqui para as pessoas verem que nós falamos de Jesus. Não, é uma ordenança de Deus. Então use os meios de comunicação que você tem. Use a sua fé em Cristo Jesus. Tem pessoas que têm usado a fé apenas para receber benefícios próprios ou em prol de alguém. Mas essa fé, ela faz os dardos inflamados do inimigo ser detonados, porque ele tenta apagar isso de nós. E o Senhor, ele nos convida a ir nesse ataque contra o inimigo, que é usando a nossa fé. Porque o diabo, ele quer que eu e você tenhamos medo, ansiedade, depressão. Ele quer que eu e você estejamos com a culpa do pecado se Jesus nos perdoou. Ele quer que eu e você, acreditamos nas mentiras que ele joga para nós. Mas quando nós usamos a fé, quando nós temos a certeza que Jesus morreu por nós, que Jesus ele perdoa os nossos pecados, que Jesus tem um céu de glória a nos ofertar, aí sim ele é obrigado a retirar-se de nós. Então você, meus irmãos, podem nesta noite, ou manhã, ou tarde, não importa o horário, fortalecer a tua fé ouvindo a palavra de Deus. Ouça a palavra do Senhor. Vai a alguma congregação, Procure amizades, procure pessoas que estejam próximas de Cristo, e assim você vai se fortalecer ainda mais. A tua fé vai ser aumentada. A palavra de Deus diz que a fé, ela é obtida por ouvir a palavra de Deus. Então faça isso. Escute pregações de pastores que falam do reino dos céus, que falam de arrependimento, que falam de Jesus, que exaltam o nome do nosso Deus, e que eles mesmos venham entender que eu e você estamos usando a nossa arma para lutarmos contra o inimigo, que é a nossa fé. E como vamos fazer isso?
guerreando com ela. Quando o inimigo jogar alguma mentira no teu coração, acredite na Bíblia. É por isso que é necessário a gente ler a palavra de Deus, porque nós vamos ficar fortalecidos. E assim, por mais que o inimigo ele jogue sofisma, nós vamos acreditar naquilo que está na palavra de Deus. E quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós vamos em alguma congregação, quando nós atentamos para a palavra, aí a nossa fé, ela aumenta. Então, que eu e você não possamos ter dúvida, que eu e você possamos ter a certeza que Jesus está conosco, que Jesus é o que nos guia, que Jesus é o que nos orienta. Então, que nós possamos usar mais essas duas armas, esses dois tópicos maravilhosos para a nossa vida, que o primeiro é a preparação do Evangelho da Paz. Nós precisamos falar de Jesus. E o quarto que eu e você precisamos fazer é usar a nossa fé em Cristo Jesus. Não duvide do teu Jesus, não duvide das promessas que Ele já fez para você. E a promessa é que Ele foi até Deus, que Ele está agora sentado ao lado do nosso Deus, mas que Ele vai voltar. Ele está preparando morada para mim e para você. E Ele vai voltar e Ele vai levar a mim e a você. Aonde Ele estiver, nós estaremos com Ele. Ali não haverá mais dor, mais sofrimento, mais angústia. Lá não haverá nada de mal, porque tudo será novo. A palavra de Deus diz que céus e terras passarão, mas a palavra de Deus ela vai se cumprir. Creia nisso, meus irmãos. Use a fé em Senhor. Use a fé no Senhor Jesus e creia de todo o teu coração, sem duvidar, que eu e você não estamos sozinhos. Nós temos Jesus do nosso lado. Nós temos o maior, aquele que foi entregue toda a autoridade e todo o poder. Então, que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor cada vez. Que no próximo vídeo você esteja aqui também para aprender sobre as mais armas que eu e você precisamos obter. Os armamentos corretos que nós precisamos usar contra o inimigo das nossas almas, para que nós possamos ficar firmes e inabaláveis. Não deixa nada destruir a tua fé. E se você está com falta de fé, ouça a palavra de Deus. É no ouvir a palavra de Deus que nós obtemos a fé. Creia no Senhor Jesus. Creia e fale desse Jesus para onde você for, porque Ele é fiel. Creia nisso, meus irmãos. Que Deus venha abençoar a sua vida, a sua família, seu casamento. Em nome de Jesus.